Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, né? Deuteronômio, capítulo 10 ao capítulo 12. Depois que Moisés intercedeu pelo povo 40 dias e 40 noites para Deus não destruir eles, Deus mandou ele lavrar mais 2 tábuas de pedra e escreveu nas 2 tábuas de pedra os mandamentos que ele tinha feito. Escreveu novas tábuas de pedra e Moisés fez a arca e colocou elas dentro da arca. E agora ele começa de novo a falar da tribo de Levi, que o Senhor, Deus, que os levitas são dele, e por isso eles não têm herança nem parte no meio dos seus irmãos. Moisés colocou as tábuas dentro da Arca da Aliança. E na Nova Aliança, Jeremias 31, 33, Deus falou que escreveria a lei na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é a lei viva que nos guia nesse deserto que é esse mundo, durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. E o nosso chamado é servi-lo. Nós também não temos herança aqui. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e a nossa herança é o Senhor. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele fala: mas ouve, ó Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, não é que andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e o tema. Então Moisés, ele sempre lembrando o livro de Deuteronômio são palavras, né? Palavras que ele está repetindo. A repetição é um método de ensino, para que aquele povo, quando tomar posse da terra, não esqueça de tudo que eles passaram, de tudo que Deus fez, dos seus mandamentos, das suas ordenanças e das suas leis. E ele fala agora o que Deus quer deles. E ele fala agora circuncidar o vosso coração. É interessante que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também vai falar a mesma coisa. Circuncidar o seu coração. Deixa aberto o seu coração. Deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Deixa ele te transformar de dentro para fora. E ele fala aí agora Moisés, né? Paulo repete o que Moisés falou para aquele povo antes deles tomarem posse. Antes de Josué colocar eles dentro da terra prometida, Moisés fala com ele: circuncidar o seu coração. Não endureçais a vossa serviço, ou seja, não seja cabeça dura, obstinado, temoso, porque Deus é o Deus dos deuses, é o Todo-Poderoso, que faz justiça ao órfão, ao viúva, ao necessitado, ao estrangeiro, que não aceita suborno, ou seja, com ele não tem jeitinho, é sim, sim e não, não. Ele termina o capítulo falando: com 70 almas seus pais desceram ao Egito, mas agora vocês são como as estrelas do céu, uma multidão. Olha só, durante esse período, né, Deus fez eles muito férteis, né? E eles multiplicaram muito, e agora eram uma multidão. Uma multidão que Deus, no deserto, deu uma constituição. Uma multidão que Deus treinou para que não fosse mais escravo. Uma multidão que Deus manifesta no meio dele, um chamado sacerdotal, um povo santo. Leia Êxodo 19:5, era para ser assim, né? Josué colocar esse povo, destruir todos os inimigos dentro da terra prometida, para que aqueles inimigos não se transformassem em laço na vida deles. Moisés repete: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Lembra do que ele fez com os carros de Faraó no Egito, com o Faraó do Egito, com seus cavaleiros, como que ele libertou vocês com braço forte, com grande manifestação de julgamento. Ele fala: guardai todos os mandamentos para que vocês possam possuir a terra que mana leite e mel, que Deus prometeu aos vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Terra da qual os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre elas continuamente. Leia o Salmo 132:13. Fala assim: o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois eu prefiro. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, está também nos conduzindo em direção à terra que emana leite e mel, a Jerusalém celestial, a nossa morada, né? O ponto, a casa que Jesus está preparando para nós. Leia em João 14:1, né? Fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois estou indo preparar lugar para vocês, e quando o lugar estiver pronto, eu volto para te buscar. Moisés fala: se servir ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, ele vai mandar a chuva no tempo certo. Tende o cuidado, olha, você vai ver que repete várias vezes, de não adorar os deuses desses povos. E hoje o crente, ele é altamente mundano, ele adora o mundo, ele adora a rede social, ele adora aparecer, ele adora ser o primeiro, né? Ele não quer ser servo, ele quer ser servido. Pastores que são verdadeiros ídolos, cantores gospels idolatrados por ovelhas cegas, ovelhas que já não têm mais o espírito, que deixam se enganar por toda sorte de doutrina estranha. Hoje é dia que você pode ajoelhar no seu quarto em secreto, pedir perdão ao seu pai em secreto, e ele vai te perdoar, vai te lavar. Peça perdão em nome de Jesus, abandone a prática do pecado. Olha o que ele fala: tende cuidado de não se desviar, de não voltar para aquelas práticas que você tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Escreve essa palavra no seu coração, na sua mente, ata ela entre frontal, entre os teus olhos, estarão na tua mão e no teu coração. Essas palavras guarda, pratica, vigia, para que não suceda nada ruim com você. Esse é o recado que Moisés está dando para aquele povo. Povo de dura serviço, povo que pôs Deus à prova 10 vezes, povo que Deus carregou e agora vai colocar dentro da terra, como ele prometeu. Jesus Cristo também nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu creio nessa promessa, eu creio que ele está comigo, com você. Então não se turbe o vosso coração, viva um dia após o outro, porque brevemente aquele que prometeu voltará. Moisés fala: se apegue a ele de todo o seu coração, porque se atentamente você fizer tudo isso, ele vai te entregar de bandeja na mão. Eu falo, se alguém entregar a vida para Jesus para valer e não mudar nada na vida dele, eu mudo o meu nome. Jesus Cristo entra e ele começa a nos limpar de dentro para fora. Ele começa a fazer uma faxina. Ele começa a desbaratar todos os nossos inimigos espirituais. E ele começa a nos libertar e nos transformar à própria imagem dele. Um cristão é uma cópia de Cristo. Então Moisés, ele está falando: escuta, obedece, segue os mandamentos do Senhor vosso Deus e você viverá. A chuva vai cair ao seu tempo, vossos filhos vão ser prósperos e ninguém vai te poder resistir. E Moisés fala: ninguém te poderá resistir, ninguém é maior do que o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. E agora Deus escolhe 2 montes quando eles vão entrar na terra, e sobre um desses montes eles vão ler as bênçãos, e sobre o outro monte eles vão ler as maldições, o monte Gerizim e o monte Ebal. Então Deus já está instruindo Moisés o que eles deveriam fazer quando tomasse posse da terra. Ler de novo, para eles não esquecerem sobre as bênçãos e as maldições que eles poderiam ter caso obedecessem ou não obedecessem o Senhor. Nossa vida também é assim. A bênção é decorrente da obediência, né? E Deus manda a gente ser a bênção. Então, quando nós optamos em ser a bênção de Deus, ela vai nos perseguir. No capítulo 12, ele relembra a ordem de destruir todos os deuses, todos os lugares de adoração a esses deuses. Não deixar nada, não deixar destruir tudo, limpar tudo do mapa, para que isso não servisse de laço, de infortúnio, para que não contaminasse a terra e nem as pessoas com a sua idolatria, com a sua feitiçaria, com o seu paganismo. Ele fala para ir somente no lugar que Deus escolher, entre todas as tribos, para ir lá oferecer os sacrifícios, holocaustos, para poder servir o Senhor naquele lugar. E é interessante que o templo de Deus hoje, o primeiro e maior, somos nós. E nós devemos oferecer o sacrifício de louvor, sacrifício de abrir mão do nosso eu. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Temos que estar dispostos de servir também na nossa congregação, servir a Deus, servir aos irmãos, dentro dos dons que o Senhor nos deu, lembrando que somos levitas,
que não temos herança nessa terra, que a nossa herança ela é o Senhor. Fala que nesse lugar que ele escolher era para comer lá e se alegrar lá na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. E quando Josué entrar, ele vai colocar o tabernáculo em Siló, né? Na sua tribo, né? Ele vai colocar o tabernáculo lá, né? Em Siló, e o tabernáculo vai ficar lá, até Davi transportar ele para Jerusalém, né? Na época do rei Davi. Moisés fala, então haverá um lugar no qual Deus vai escolher para habitar o seu nome. E esse lugar é Jerusalém. Repetindo o Salmo 132, 13, lê lá de novo, o Senhor escolheu aquele lugar. Ali onde os judeus batem a cabeça, em cima, tem um platô onde foi construído antigamente o templo. Foi onde Davi colocou a arca, foi onde Salomão construiu o templo, foi onde Herodes construiu o templo na época de Jesus, né? Foi o lugar onde Esdras e Neemias reconstruíram o templo de Salomão, foi no lugar que Herodes construiu o templo, foi no lugar onde o templo foi destruído pelos romanos, e é o lugar onde o anticristo vai construir o terceiro templo, em Jerusalém, onde está aquela mesquita, o Domo da Rocha, e a outra mesquita, a mesquita de Al-Aqsa. E agora ele relembra a proibição de comer sangue, qualquer tipo de sangue, o sangue deveria ser derramado na terra, e os holocaustos que fizessem ao Senhor, os sacrifícios, deveriam ser comidos nesse lugar que o Senhor escolhesse, né, para que o tabernáculo fosse colocado. O sangue deveria ser também aspergido e derramado sobre o altar, e a carne da oferta queimada, né? Lembrando que hoje a oferta somos nós. Leia Romanos 12:1. A Bíblia diz para oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés relembra, não faça conforme o costume dessas nações, porque até os seus filhos e as suas filhas sacrificavam aos outros deuses. Ele fala, tudo que eu te ordeno observarás, nada vai tirar e nada vai acrescentar. É interessante que no final do livro de Apocalipse há uma maldição. Se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa, né? E hoje o que nós estamos vendo são pessoas tirando a verdade da Bíblia e acrescentando lorotas na palavra de Deus, coisas que não existem. Tome cuidado, Deus é um Deus zeloso, o Deus de Israel é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus é o nosso guia, quem está nos guiando aqui nessa terra. Quem vai, conosco todos os dias, nos mostrando o caminho. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.